Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Magali Silveira e nesse vídeo eu quero conversar com vocês a respeito de bloqueios emocionais na hora de cantar. Cantar, além de ser um momento que eu vou executar técnicas vocais, que eu vou colocar o meu corpo para funcionar, ele é um momento que depende do meu emocional para acontecer, e dependendo do jeito que eu estou me sentindo, de algum momento que eu estou passando na minha vida, seja de euforia, de ansiedade, de tristeza, de depressão, isso vai refletir no meu canto. Você quer ver um exemplo? A voz, ela mostra o que a pessoa é no seu integral. A voz da pessoa é o reflexo do que a pessoa é. A voz pode carregar o sentimento que a pessoa está tendo naquele momento sem que ela tente transparecer. A voz consegue. Por exemplo, se você liga para uma pessoa que você já conhece, não sei, sua mãe, seu irmão, seu marido, esposa, assim que a pessoa pega o telefone e atende, alô, você fala, nossa, o que você tem? Tá cansado? Tá triste? Aconteceu alguma coisa? Ou quando alguém liga pra você pra te dar uma notícia muito boa, ela nem falou o que aconteceu ainda, você fala, nossa, o que aconteceu? Ou se a pessoa liga pra te dar uma notícia muito ruim, na entonação da voz da pessoa, você já consegue saber que alguma coisa ruim aconteceu. Então a nossa voz, ela carrega sentimentos. E a hora que eu vou cantar, isso vai refletir. Então bloqueios emocionais, que é sobre o que nós vamos falar hoje, eles têm total influência na hora que eu vou cantar. E a gente vai falar sobre isso e tentar pensar caminhos para que os bloqueios emocionais não me bloqueiem tanto. Vamos lá então? Eu quero dar alguns exemplos do que seriam bloqueios emocionais. E pode ser que você esteja passando por isso nesse momento, é um momento transitório que você está tendo esse bloqueio. Magali, eu até já canto assim, mas nesse momento não está dando certo, não estou conseguindo. Ou você está começando a cantar agora, eu quero aprender a cantar, mas eu não consigo soltar minha voz, eu não consigo entender por quê. Então eu quero te mostrar aqui alguns porquês eu não conseguir soltar a voz, eu ter medo de soltar a voz. O primeiro motivo, o primeiro motivo seria uma infância silenciosa, por exemplo. Eu cresci numa casa em que não se podia falar alto, não podia gritar, não podia correr, criança não podia brincar, não podia fazer barulho, é quase o cúmulo do absurdo. Mas eu cresci por N motivos. Minha mãe trabalhava à noite, tinha que dormir de dia, meu pai é segurança e tinha que trabalhar, tinha que dormir de dia e trabalhar à noite, e eu ficava mais no silêncio. Então eu aprendi que o silêncio precisa governar, precisa reinar na minha vida. E aí quando eu vou cantar, eu tenho que soltar a voz e não consigo. Por exemplo, outro motivo, muita tensão na voz, na hora de cantar, parece que vai para uma guerra e aí não consegue pôr a voz para fora porque tá muito preso, tá muito tenso. Outro motivo, por exemplo, timidez excessiva. Quando você tá no seu quarto cantando sozinho ou está cantando para alguém que você tem muita intimidade, se sente à vontade, vai tranquilo, eu canto bem, eu lembro da letra. Quando eu vou cantar para mais pessoas, seja num grupo menor, na igreja, enfim, onde for, eu travo, não consigo. Se me chamar para roda de amigo e falar, leva o violão, não consigo fazer, timidez excessiva. Outro, ansiedade. Me chamaram para cantar mês que vem e eu já tô passando mal, não sei como é que eu vou fazer isso. E na hora de cantar o coração acelera, eu travo, não consigo fazer. Também acontece muito, você já passou por isso? Raiva ou frustração. Tentei cantar, tentei aprender a cantar e não consegui. Fiquei com raiva da minha voz, não gostei. Tentei soltar e parece que quando eu soltava eu me sentia um pouco bobo, assim, um pouco burro. Nossa, parece que nem sei soltar a voz direito e se frustrou, não quis mais cantar. E quando tenta cantar de novo, lembra da experiência que teve e não consegue fazer. Outro ponto, medo de errar. Eu tenho medo de errar a letra, eu tenho medo de errar a nota. E a questão é que nós vamos errar sempre e a gente vai aprender errando. E quando a gente tem a humildade de entender que se eu errar e alguém que sabe me corrigir, eu vou aprender, esse medo de errar tende a diminuir. Isso é muito ego, é uma coisa que a gente precisa trabalhar se você tiver, né? Outro ponto, medo de ser julgado. De repente você tentou cantar em algum momento da sua vida e alguém falou assim pra você, poxa, eu acho que você não tem voz pra isso não, eu acho que tá um pouco ruim isso aí, hein? E aí você abre a boca e tem medo de ser julgado novamente. Ou se você já canta, talvez tenha momentos que você trave assim, quando você olha pro público e percebe que tem algum músico ali, já tem algum cantor que tá te observando e você tem medo de ser julgado por ele porque você sabe que ele tem o conhecimento para isso. Isso também acontece muito e isso bloqueia você soltar a voz na hora de cantar. Outra coisa, medo de não ter voz bonita.
E o que é engraçado é que eu não preciso ter voz bonita para cantar. Para eu cantar, eu preciso ter voz. Se eu tenho voz, eu educo ela, afino ela, aprendo o que eu tenho que fazer e simplesmente canto. Outro ponto, não gosta de grandes públicos, tem medo de soltar a voz em públicos maiores. Canta em até um público menor, a Magali. Se eu for num lugar assim que tenta mais, mas 100 pessoas, 200 pessoas, nossa, pra mim é tranquilo. Mas se me chamarem pra um evento maior, uma formatura, alguma coisa assim, que tem um monte de gente no auditório, assim, não consigo nem entrar, minha voz trava, boca seca, não consigo, também é um motivo. Outro, vamos lá, não ensaiou a música como deveria e talvez não lembre o que precise fazer. Esse é um bloqueio muito grande. Magali, eu tive pouco tempo de treinar a música, mas e chega ali na hora, você esquece, dá um branco e erra. Esqueci a letra, esqueci a melodia, esqueci onde subir, esqueci onde entrava, onde saía, enfim. E por último, mas não menos importante, não gosto da música. Me deram essa música para eu cantar, mas eu não conectei com ela. Parece que não faz muito sentido para mim. E é nesse ponto que eu quero dizer que quando você já está habituado a cantar e quando você já entendeu de repente o que traz bloqueios para você, o fato de você gostar ou não gostar da música não vai fazer diferença para você soltar a voz. E mesmo que seja num exercício de canto, sabe por quê? Quando você entende as suas emoções e consegue saber que o canto é emoção, eu preciso entender o que eu vou cantar. Isso como é que eu faço? Lendo a letra da música e entendendo o que o compositor quis falar naquela música. Seja qual for o assunto, eu vou ler a letra da música e vou entender o sentimento. E aí não importa se eu estou sentindo aquilo ou não, eu vou trabalhar a minha voz e vou dar a emoção correta para aquele momento. Então o bloqueio emocional não vai me bloquear nesse momento. Como resolvo o bloqueio emocional, Magali? Primeiro identificando qual é esse bloqueio em mim. E eu vou fazendo movimentos para que isso não aconteça mais. Por exemplo, deixa eu pegar um aqui. Eu tenho uma timidez excessiva, não consigo soltar a voz. Comece gradativamente, aumentando o público, se expondo a situações em que você precisa cantar, não público grande, mas em públicos menores, e você vai gradativamente vencendo esse bloqueio para que você possa ter um resultado melhor e soltar a voz, esse bloqueio não aconteça mais. Eu vou dar um exemplo aqui numa música de quando o cantor entende a emoção que ele precisa passar na música e mesmo que ele não esteja sentindo, ele consegue entender a intenção e executar, colocar a interpretação correta, a emoção correta. É como se ele fosse um ator. Nesse momento, eu não estou triste, a que eu vou emocionar, perdão, meu Deus. A que eu vou mostrar pra vocês aqui é uma música do Djavan, Oceano. O refrão da música é uma música triste. O cara tá sem ela e ele só sabe viver por ela e nesse momento ele não tem, então ele tá triste. E aí nesse momento eu não tô feliz aqui, tô gravando pra vocês, mas como que eu posso executar essa música com tristeza? Primeiro, eu entendo o que o cara falou, o Djavan pensou isso, e eu vou executar, é como um ator, eu vou atuar agora, tá? Amar é um deserto e seus temores, vida que vai na cela dessas dores. Se eu for executar essa música e eu não entender a proposta dele, eu vou só cantar, mandaram cantar essa música que eu vou cantar, vamos lá. Amar é um deserto e seus temores. Não casa, porque eu não estou falando de alegria, eu estou falando de tristeza. Então é possível, o que eu estou querendo dizer, onde eu quero chegar com esse vídeo? É possível para o cantor, mesmo tendo alguns tipos de bloqueio, ele executar uma música com maestria, no limite dele, entendendo o que ele está fazendo, desde que ele identifique os bloqueios que ele tem, por que isso acontece e gradativamente resolvendo. Quando eu resolver isso aí, tudo bem, Magali, eu já consigo identificar o que eu tenho, já estou trabalhando para melhorar. Agora você precisa ser um cantor e intérprete. Não é só cantar a música, não é só abrir a boca e executar a música. É entender, essa é a diferença do cantor que só canta e aquele que quando pega o microfone ou senta com seu violãozinho ali para cantar, o seu teclado, ele emociona as pessoas, independente da emoção que ele precisa passar. Tudo bem? Eu espero que você tenha gostado do vídeo. Curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal e me segue para mais dicas como essa. Até a próxima, tchau!